Maravilha. Pessoal, que legal ver todos vocês. Todo mundo bem? Vocês são daqui, né? Então vocês não notam o frio, é verdade isso? Para nós que somos cariocas, eu e o Mike aí, é muito diferente do Rio de Janeiro. Pastor Weckles, muito obrigado, a excelência está aqui, maravilha, está aqui Fábio, obrigado pelo convite, está aqui no culto Excelência. Nós temos um culto muito parecido na nossa igreja lá no Rio, eu sou pastor também. Lá no Rio nós temos um culto que nós chamamos de Empower, que é para capacitar empresários e pessoas que estão próximos de ser empresários. E vocês ministraram, o pastor Fábio também ministrou, pastor Rafael ministrou lá também com a gente. Então foi uma bênção, muito obrigado por emprestar eles para nós. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre uma experiência que eu tive. Eu sou pastor, iniciei a nossa igreja no Rio de Janeiro no ano 2000. Pessoas não acreditam lá no Rio, mas eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas viajei para muitos lugares, fui para muitos lugares. E iniciei uma igreja no ano 2000 e a igreja não foi muito bem. Assim, não foi muito bem. Foi ok, né? A gente cresceu rapidamente até umas 400 pessoas e depois devagarzinho a gente cresceu de 400 até 70, né? Devagarzinho fomos crescendo de 400 até 70 e foi um início muito difícil, muito difícil financeiramente também, estávamos sem muito dinheiro, então tive que abrir uma empresa que foi ok, não foi fantástico, foi ok, e aí eu fui aprendendo o modelo que eu vejo na Bíblia, que hoje eu quero compartilhar com vocês, porque completamente transformou a minha vida, a minha família, completamente transformou a maneira que a gente atua dentro da igreja, completamente transformou a empresa, as novas empresas que eu comecei a iniciar. Eu sou pastor, meu trabalho é pastor, mas meu hobby é abrir empresas, né? Segundas-feiras, quando alguns pastores saem para velejar ou fazer outras coisas, eu dedico a abrir empresas. Isso é o meu hobby, eu gosto de fazer isso, eu descanso fazendo isso. E completamente transformou a nossa igreja, foi de 70 até 10 mil pessoas vindo toda semana. Nossas empresas começaram a crescer muito e a gente começou a entender que não só iríamos abrir empresas, mas iríamos ensinar pessoas a abrir empresas e completamente transformou. Hoje nós temos a maior rede de escolas cristã ou não, a nossa escola é cristã, confessional, mas a maior rede de escolas particulares do estado do Rio de Janeiro, a gente está em 6 estados em volta do Brasil, estamos com escolas aqui em Paraná também, chamado Legacy School, e é incrível a transformação que está acontecendo. E tudo isso começou a vir para mim num dia. Eu estava assim, pastor de uma igreja pequena, preocupado pra caramba, porque era sábado. Sábado é o dia mais preocupante para pastores, porque a gente sabe que no dia seguinte a gente vai estar na prova. No dia seguinte a gente vai estar ali falando com as pessoas e eu estava pensando, Senhor, o que eu vou ministrar? Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu vou ministrar? E eu estava orando, estava buscando a Deus, eu estava orando em português, estava orando em inglês, estava orando em línguas, eu estava assim, que Senhor, me dá uma palavra, Senhor, que eu não quero subir lá e ter cara de bobo, Senhor, me ajuda, Senhor, o que eu vou falar com nossos 75 membros, o que eu vou falar com eles, e estava difícil, e eu estava orando, a manhã toda estava orando. Naquele dia a Renê, minha esposa, ela estava doente. Ela quase nunca fica doente, a não ser que leva uma paulada na cabeça, mas normalmente ela está bem. E ela estava doente naquele dia. E eu orei, eu ajoelhei, deitei no chão, deitei na cama, fiquei em pé, orando de tudo quanto é jeito. E parecia que eu não escutava nada de Deus. Parecia que os céus estavam cobertos com bronze. Não ouvia nada. Finalmente, 1h da tarde, decidi sair do meu quarto e descer lá embaixo para a sala. E eu vi algo chocante. Na minha sala, a minha filha Júlia
tinha ligado o rádio e ela pegou uma escova, ela virou ao contrário e ela estava usando como microfone e ela estava cantando com as músicas ali que estava tocando no rádio. Na mesma sala, meu filho Micah, ele estava lá com o Xbox, assim, jogo assim, extremamente violento. Jogando granadas, explodindo coisas, sangue, coisa que, na realidade, evangélico não deveria estar fazendo, mas ele estava jogando esses jogos violentos. Na mesma sala, a Caroline estava tocando o teclado e cantando, e era uma música diferente da música que a Júlia estava cantando, e ela estava lá. Meu filho caçula, o Ethan, ele conseguiu, tinha 2 anos de idade, de algum jeito, ele conseguiu abrir a geladeira e escalar as prateleiras e pegar um iogurte. E aí ele furou a tampa do iogurte. E ele estava comendo 30% do iogurte, porque 70% lá no Rio de Janeiro só estava de fralda. Ele estava descendo pela barriga dele, parte para dentro da fralda, parte para fora. E aí atrás dele tinha o nosso cachorro, né, um labrador, e ele estava lambendo o iogurte do chão. E atrás do cachorro estava eu, descalço, e meu pé estava colando naquele iogurte. E aí eu cheguei na cozinha, tinha uma pilha de pratos, porque a Renê estava doente há um dia. E a gente tem muitos filhos, a gente tem 4 filhos. A gente recomenda ter 2, tá? Mas a gente teve 4 filhos. E assim, aí eu falei, ah! Aí eu chamei todos os meus filhos, mandei eles ficar em fila ali, falei assim, nessa sala, vai ter uma coisa, atividade só, não pode ter tudo isso não, ou você vai tocar teclado, ou você vai escutar a rádio, ou você vai jogar Xbox, não pode ter. E aí eu botei ordem dentro da sala ali. Eu fui lá para a cozinha, eu lavei todos os pratos, que para mim é uma raridade, mas lavei todos os pratos lá, limpei o chão, limpei o iogurte do chão, expulsei o cachorro de casa, eu dei banho no Ethan, e aí eu voltei para o meu quarto, e eu fiz assim, os céus abriram. E Deus, eu comecei a ouvir a voz de Deus. E Deus me mostrou um lugar para começar a ler. E eu senti Deus falar assim, abre Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bom lugar para começar, né? E aí eu vi alguns versículos que me impactaram muito. Ali, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí diz, a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E eu lembrei da minha sala alguns minutos antes. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, e Deus disse, haja luz. E na realidade, isso é o início da atuação de Deus em qualquer situação. A sua salvação foi assim. A sua vida era sem forma e vazia. E trevas cobriam a face do abismo. E Deus disse sobre sua vida, haja luz. E aí veio. E Deus fez um milagre na sua vida quando você não merecia milagre nenhum. Deus fez um milagre na sua vida quando você não tinha feito nada para conquistar esse milagre. Deus simplesmente foi soberano e bondoso e maravilhoso em tocar na sua vida e na minha vida. E Deus faz isso. E por que Deus faz isso? Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele ama você, Ele me ama. E Deus fez isso. Mas o que veio depois foi chocante para mim, porque Deus disse haja luz, versículo 3, versículo 4, Deus viu que a luz era boa, e aí olha o que diz, Ele separou a luz das trevas. Agora, Ele falou assim, luz, você vai ficar desse lado, e a gente vai te chamar de dia, trevas, você vai ficar desse lado, nós vamos te chamar de noite. Aí ele continuou
operando dessa forma. E ele falou assim, águas, vocês vão se ajuntar aqui. E terra, você vai se ajuntar aqui. Águas nós vamos chamar de mar, terra vamos chamar de terra. Céus você vai estar aí. E eu comecei a olhar, e o que Deus estava fazendo? Ele pegou algo e ele jogou luz, porque ele é bom, ele é maravilhoso. E ele pegou algo que era sem forma, vazio, e Deus começou a organizar. Deus começou a organizar algo que estava completamente sem ordem. E Deus começou a estabelecer ordem em um lugar que não tinha ordem. E o que é super interessante é que só depois que Deus começou a organizar, é que Deus começou a liberar o poder criativo dele, liberar o poder de multiplicação. E tem várias coisas que aconteceram. E eu percebi. Naquela manhã, só depois que eu comecei a estabelecer ordem, é que Deus permitiu delegar para mim o poder criativo dele. Só depois que eu estabeleci ordem é que eu consegui ouvir a voz dele. Então, tem várias coisas que eu quero compartilhar com você, mas a primeira das coisas é que ordem sempre precede multiplicação. Vocês são empresários, você em vários níveis da sua jornada empreendedora, mas Deus derrama a capacidade para multiplicação de maneira proporcional à ordem que nós temos. Você vê, daqui a pouco Deus libera o poder dele para multiplicar, mas ele não libera o poder para multiplicar até estabelecer ordem. Você fala, mas Deus falou, haja luz. Sim, Deus soberanamente abençoa pessoas. Deus soberanamente vai dar o que a gente precisa, mas para liberar sobre nós a capacidade de replicar, a capacidade de multiplicar, Ele só fez depois de estabelecer ordem. Vamos ver se isso é só em Gênesis, vamos ver uma outra passagem aqui no Novo Testamento similar, e tem muito. Depois que eu comecei a entender esse modelo, eu comecei a ver isso em toda parte da Bíblia. Por exemplo, na passagem da multiplicação dos pães e peixes, em Lucas capítulo 9, versículo 13, diz que ele disse aos seus discípulos, antes dele multiplicar os pães e os peixes, ele disse aos seus discípulos, façam eles sentarem em grupos de 50. Antes de Jesus liberar o poder de multiplicação de pães e peixes, ele organizou uma multidão de 20 mil pessoas. Ele mandou eles sentarem em grupos de 50. Por que ele fez isso? Quantos de vocês já assistiram aqueles filmes de noticiário das Nações Unidas distribuindo alimento na África no meio de uma fome, né? Pessoas entram aquele caminhão cheio de arroz ou cheio de grãos, e aí vem assim 5 mil pessoas e pega aqueles grãos, rasga aqueles sacos, arroz indo para tudo quanto é lugar, pessoas sendo esmagadas porque estão famintas de fome. Vocês já viram esse tipo de vídeo? Foi o oposto quando Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus entrou lá e ele organizou todo mundo e aí distribuiu ao ponto de sobrar, ao ponto de sobrar. E ele não houve nem desperdício, porque coletaram tudo que sobrou. É completamente diferente. Completamente diferente. Eu lembro, alguns anos atrás, antes de eu iniciar a igreja, eu trabalhava numa igreja nos Estados Unidos, que é uma fantástica igreja, e eu fui contratado lá como diretor financeiro. E fui contratado, e na primeira semana que eu fui contratado, eu entendi o trabalho. Era uma igreja, era uma editora, era uma escola, era assim, era muito grande. Eu tinha 26 anos, eu acho que alguém errou em me contratar, mas eles me contrataram. E logo na primeira semana tinha assim um monte de contadores que trabalhavam para mim, e o chefe dos contadores veio para mim e falou assim, a gente tem um problema. Falei, problema comigo, pode falar, qual o problema? Que problema? Nada. E ele falou assim, a gente não tem mais dinheiro. Eu falei, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro ou não tem dinheiro, né? Aí ele falou, não tem dinheiro, nada. Eu falei, tá bom,
quando foi a última vez que isso aconteceu? O que vocês fizeram? Ele falou, isso aí nunca aconteceu. Eu falei, logo na minha primeira semana de diretor financeiro. Aí eu tentei entender a situação, estava uma situação terrível, tentei entender. Aí, né, com muito temor e tremor, eu decidi ir lá falar com o pastor. E aí eu fui lá para a casa do pastor, eu falei, pastor, a gente está com problema. Ele falou, qual o problema? Que problema? Não tem problema, que problema? Eu falei, não tem mais dinheiro. Aí ele falou assim, não tem mais dinheiro ou não tem mais dinheiro? Não, não tem mais dinheiro. Sexta-feira, a gente está dando cheques para os funcionários e vai ser cheque sem fundo, porque não tem dinheiro. Aí ele falou o seguinte, ele falou algo que eu aprendi incrivelmente com isso. Ele disse o seguinte, Philip, volta para o escritório e descubra exatamente quanto dinheiro nós temos. Quanto dinheiro nós temos? Eu falei, a gente tem mais ou menos $30 mil. Aí ele falou assim, mais ou menos não, você é o diretor financeiro, que mais ou menos é esse. Descubra exatamente quanto dinheiro tem e descubra, e aí quanto a gente deve, quanto de contas a gente tem até sexta-feira. Aí eu falei, mais ou menos $130 mil de contas. Aí ele falou assim, mais ou menos coisa nenhuma, descubra exatamente quanto a gente deve e quanto a gente tem, e eu e você, nós vamos orar e liberar a nossa fé pela diferença. E aquilo transformou o meu jeito de pensar. Basicamente, ele estava falando assim, bote a casa em ordem e nós vamos crer em Deus e nós vamos colocar nossa fé em Deus. Então, eu voltei, trabalhei o dia todo mundo trabalhando, e eu voltei para lá e disse para ele, puxa, a gente tem exatamente isso, mas a gente precisa disso, vai faltar exatamente... Eu dei o número exato para ele, mas era em torno de $100 mil. Isso 25, 26, 27 anos atrás, né? $200 mil hoje em dia, R$1 milhão, mais ou menos. E aí ele falou assim, tá bom, vamos orar. Aí eu orei com ele. Foi assim um aprendizado incrível. Voltei para o carro, voltei para a igreja. Quando eu estava saindo do carro para a igreja, uma pessoa me parou. Eu não conhecia ele, mas ele era um dos empresários. E ele falou, Philip, você que é o diretor financeiro agora? Eu falei, sim. Ele falou, Philip, olha, era para eu ter dado isso antes, mas eu não deu e eu estou viajando antes de domingo. E não tinha mais domingo para arrecadar dinheiro, não, né? Aí ele falou, então tem um cheque aqui que eu vendi minha empresa. E eu dou o dízimo do cheque. Eu abri o envelope, eu olhei na frente dele. Era exatamente o que a gente precisava. Aí eu olhei para ele e falei assim, ok. Aí eu falei, da próxima vez não atrasa seu dízimo não, tá? E eu liguei para o banco, pedi permissão do banco para eles já entender que estava mandando o cheque. E aí resolveu. A moral da história é que ordem libera algo incrível sobre a nossa vida. Está na Bíblia, na minha vida. Ordem precede multiplicação. Ordem libera algo incrível. Outra coisa incrível, ali no mesmo capítulo de Gênesis, Deus estabelece a primeira vez que ele fala sobre a semente. Agora, em igreja, a gente fala sobre semente o tempo todo. Traz a sua semente, traz a sua semente. Mas, em primeiro lugar, Deus não estabeleceu o conceito de semente até organizar a terra. Só depois de ordem é que ele estabeleceu o conceito de semente. E o que é o conceito de semente? O conceito de semente é o poder delegado de Deus para você multiplicar. É o poder onde Deus pega o poder dele de multiplicar, que é ele que é criativo, a gente é subcriativo, e ele delega esse poder. Mas esse poder é delegado proporcional à ordem. É impressionante aqui. Quem aqui já foi para o pré-1 ou pré-2 jardim de infância na sua vida? Alguém teve o privilégio de ir para o jardim de infância? Quando você estava no jardim de infância, você fez aquele experimento de pegar um feijãozinho e botar num algodão dentro de uma caixa de ovos, só que sem os ovos.
aí você bota e você molha. Quem já fez isso? Vocês que têm assim área de, né, de fazenda aqui, eu fiz isso, é incrível, né? Você bota lá e aí começa a descolorar, e abre o feijão, quebra o feijão, entra é impressionante, é impressionante. Quem aqui pegou esses mesmos feijões e usou para abrir uma fazenda com aquele mesmo feijãozinho, gerou uma fazenda? Porque provavelmente você não percebeu, mas cresceu, e depois você esqueceu de dar água, e morreu, e quando você estava na escola, sua mãe jogou fora. Provavelmente é o que aconteceu, né? Porque o que a gente não entende é que para uma semente multiplicar, não é simplesmente colocar a semente, é uma incrível quantidade de ordem que é necessária. Pense sobre os europeus que foram lá para os Estados Unidos. Eles vieram para os Estados Unidos com uma tecnologia agrícola, eles tentaram plantar o que dava lá, tentaram plantar as coisas que davam lá na Europa, e muitos deles morreram de fome, até descobrirem que ali nos Estados Unidos a época da colheita é diferente, a época do plantio é diferente, o tipo de solo é diferente, a quantidade de água que você usa é diferente, completamente. Para você multiplicar uma semente, é uma incrível quantidade de ordem, tem que ter a quantidade de água, os nutrientes certos, uma incrível quantidade de ordem que é necessário antes que aquela semente possa produzir. E muitos de nós, a gente pensa que é simplesmente jogar uma semente e o resto da nossa vida pode estar em desordem, e muitas vezes não dá o que a gente quer. O dízimo é assim, o dízimo é interessante, porque o dízimo é uma oportunidade para ensinar ordem para a nossa vida. Muitos empresários, eles não sabem dizimar. Eles não sabem dizimar porque eles não sabem quanto tem. Eles não sabem quanto eles fazem. Eles não sabem a quantidade de... E a soma do relatório do empresário é o que tem no banco hoje. A gente tem dinheiro ou não tem? E hoje eu quero falar com vocês, eu quero ajudar vocês a elevar o nível e ver que os detalhes são importantes. Os detalhes da sua vida financeira são importantes para que Deus delegue a você o poder da semente, que delegue a você o poder criativo que Ele deseja derramar sobre a sua vida. Quantos de vocês diriam, puxa, eu quero viver 100% do plano que Deus tem para a minha empresa? Deixa eu ver. Eu quero viver. Esse plano vai ser liberado porque a criatividade de Deus, Ele ama derramar isso sobre você, mas Ele derrama isso sobre você proporcional à ordem que você estabelece. Se você não tem ordem, o dinheiro vaza sem você perceber. É triste o que acontece, é triste. Terceira coisa, ordem precede progresso. Se você olha no livro de Êxodo, Moisés, que estava liderando o progresso de Israel, ele estava liderando uma nação inteira, mas o avanço daquela nação travou. Por que travou? Por falta de ordem. Você vê que em Êxodo capítulo 18, Jetro, ele se separa da esposa. Separa. A esposa, ele manda a esposa de volta para a casa do pai. Ele fala assim, não aguento mais. E depois, mais tarde, você vê que ela é restaurada. Mais tarde, você vê que Jetro, o sogro dele, começa a analisar como é que está o tempo dele. Ele está sem ordem no tempo dele. Ele está sem ordem na liderança do país dele. E ele estabelece ordem na família, estabelece ordem na liderança dele, estabelece ordem em todas essas áreas. E qual é o resultado? A nação toda avança porque ordem estabelecida. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus está trazendo uma mensagem para vocês aqui, para gerar ordem não só na sua vida, mas na sua cidade, nas coisas, talvez na área política e outras áreas. Porque Deus, o que Deus mais ama fazer
é abundância. E o que é essa abundância? É o delegar do poder dele de multiplicação e de criatividade através dos filhos dele. É o que ele mais quer. Mas isso acontece proporcional à ordem na vida dele. Acontece proporcionalmente à ordem na vida dele. Outra coisa, ordem precede o derramar de visão. Mais tarde, no livro de Êxodo, capítulo 20, que talvez seja capítulo 20 ao capítulo 31 de Êxodo, talvez seja o derramar mais incrível de revelação divina para pessoas. Naqueles capítulos incríveis coisas acontecem. Mas o que acontece um pouquinho antes do derramar disso? Deus estabelece ordem na vida de Moisés. Ele estabelece ordem na vida da família de Moisés, no tempo de Moisés, em todas as áreas de Moisés, e a consequência é um derramar de revelação. Você vê os 10 mandamentos no capítulo 20, leis sobre altares no capítulo 20 também, capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, são derramares incríveis de revelação de Deus, que só depois que ordem foi estabelecida na vida de Moisés. Só depois disso. Ordem precede abundância. Precede abundância. Olha, deixa eu contar uma história para vocês. Um dia, tinha 2 pessoas. Uma dessas pessoas estava em casa. Era uma senhora com o filho dela. Ela estava em casa sem nenhum dinheiro e sem nenhum dinheiro para comprar mais gás. Ela tinha um pouquinho de macarrão, tinha água, mas não tinha gás para cozinhar o macarrão. E ela estava com fome e o filho dela chorando de fome. E ela se ajoelhou diante do Senhor e falou: Senhor, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer, porque como é que eu vou alimentar o meu filho? Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Nesse mesmo dia, tinha um membro da comunidade de vida. E ele estava em casa e ele estava assistindo Netflix. Ele estava assistindo um grande filme maravilhoso no Netflix chamado Fé para o Impossível. Então, sugiro para vocês assistirem também. E ele estava assistindo lá e é legal. E aí ele sentiu o Espírito Santo falar com ele: desliga a Netflix. Ele pensou: como assim desligar um filme maravilhoso desse? E ele fez o que você faria também, ele pausou. Só para ter certeza que era o Espírito Santo falando com ele. E ele pausou, e aí o Espírito Santo falou com ele: você tem 2 botijões de gás. E ele pensou: sim. Porque ele era alguém organizado. Ele tinha um cheio e um na metade, e quando aquele esvaziava, ele trocava e já chamava o outro. Ele não esperava para os 2 ficarem vazios, né? E aí o Espírito Santo falou com ele: pega esse botijão de gás e leva naquela viúva do outro lado da rua. Ele falou assim: Deus, mas se não é esquisito, né? Desconfortável. Mas foi tão forte, ele não conseguiu assistir o resto do filme. Ele falou: tá bom, vou fazer. E ele não estava acostumado a fazer isso. Aí ele pegou aquele botijão de gás, carregou até o outro quarteirão do outro lado da rua, bateu na porta. E a mulher abriu, e ela estava orando naquele momento. E ele falou assim: tudo bem, a senhora por acaso está precisando de um botijão de gás? E a mulher caiu chorando: Senhor, obrigado, 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 obrigado. Senhor, obrigado, obrigado por isso, obrigado, obrigado. E aí ele botou lá e conectou lá e deu certo. E ele voltou para casa e assistiu o resto do filme Fé para o Impossível. Naquele dia, não foi um milagre que aconteceu. Foi 2 milagres que aconteceram. O primeiro milagre foi Deus soberanamente suprir uma necessidade imediata daquela viúva. E é maravilhoso. E é maravilhoso. Mas eu acho que Deus tem milagres favoritos. E eu acho que o milagre favorito de Deus foi permitir
que o milagre viesse através de outra pessoa. Eu acho que o milagre que Deus ama fazer é usar você e eu. Mas para que a gente possa ser usado, nós precisamos de ordem em nossa vida. Para que o milagre que Deus mais ama fazer é abençoar outras vidas através de alguém. Mas aquele alguém não é qualquer pessoa, porque algumas pessoas estão na fase da vida de haja luz. Outras pessoas amadureceram e estão na fase da vida de eis-me aqui. E hoje, qual é a fase de vida que você quer estar? Você quer ser aquela pessoa que eu venho aqui, puxa, eu vou entregar R$1.000 para alguém, quem quer. Você quer ser a pessoa que ganha R$1.000? Ou você quer ser a pessoa que dá R$1.000 para alguém? Você quer ser a pessoa, qual dos dois milagres é maior? E eu acho que Deus deseja derramar na sua vida e delegar através de você a capacidade de você viver o criativo de Deus. A criatividade é dele. Mas ele delega, é o conceito de semente, ele delega através da sua vida. Mas ele delega proporcionalmente a gente ter 2 botijões, a gente ter um que está cheio ainda. Ele delega na capacidade da gente conseguir gerar ordem na nossa vida. Então, o poder de Deus de criatividade é proporcional à ordem na nossa vida. E o último conceito que vou compartilhar aqui, se tiver um tecladista, nós vamos orar por essas áreas na nossa vida daqui a pouco. Se tiver um tecladista, pode vir. A última coisa é que ordem precede margem. Alguém aqui já ouviu do conceito de margem? Tem um livro incrível sobre margem, um livro incrível. Mas o conceito de margem tem uma passagem incrível em Levítico 19, que fala sobre as leis para os empresários e os fazendeiros. E a lei basicamente diz o seguinte: quando você for fazer a sua colheita, não colha até as extremidades do seu campo. Quando você for fazer a colheita e você passar uma vez pela colheita e você colher todo o trigo, não passe uma segunda vez para pegar o que caiu no chão. Deixe as extremidades e as quinas e o que caiu no chão para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Deixe as margens, as beiradas, as bordas do seu campo para o necessitado. É exatamente o oposto do que gerenciamento moderno ensina para nós. O gerenciamento moderno ensina: seja o máximo de eficiente. Ele ensina assim: agende todo o seu tempo em blocos de 10 minutos. O que é ensinado para nós por consultores de tempo e de timing é que elimine sobra na sua vida. Mas a realidade é que o reino de Deus opera ensinando a gente a ter margem em nossa vida. Se você olhar a vida de Jesus, tem uma passagem incrível em Lucas. Na vida de Jesus, ele está indo de um lugar para o outro. E aí ele é interrompido por uma mulher com fluxo de sangue. Eu imagino que Jesus poderia falar para o assistente dele: não, explica para essa senhora querida que hoje não vai dar, vê se dá para agendar para a semana que vem. Porque hoje eu não tenho tempo, porque eu já tenho que ir para a casa do Jairo e eu não tenho tempo hoje. Mas em vez disso, se você olhar a vida de Jesus, os milagres que aconteceram na vida de Jesus, em grande parte aconteceram porque ele tinha margem de tempo para ter sobra de tempo para ser interrompido. Ele teve a capacidade de ser interrompido. O conceito de abundância na sua vida
é a capacidade do seu tempo ser interrompido, a capacidade de você ter sobra o suficiente para abençoar alguém com dinheiro, porque você não precisa de tudo, porque você tem de sobra. É a capacidade de você viver uma vida abundante. Uma definição de abundância é sobra. Uma definição de abundância é sobra. Eu quero orar com vocês hoje, porque eu creio que Deus deseja fazer algo grande na sua vida e gerar sobra na sua vida, delegar o poder dele de criatividade, delegar o poder dele de multiplicação, de você viver o que Deus deseja para a sua vida na área de sobra, na área de abundância. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão na fase de vida de haja luz. Tem muitas pessoas que estão na fase de vida de haja luz, e Deus está procurando quem é que vai ser o meu missionário para trazer luz para essa pessoa, ou trazer, suprir a necessidade dessa pessoa. Quem vai ser isso? E as pessoas que vão ser isso são pessoas que Deus consegue usar porque elas escolheram gerar ordem na vida delas. Enquanto eu estou falando aqui, de repente sua mente está viajando um pouquinho e pensando sobre o seu casamento. De repente, sua mente está viajando um pouquinho e está pensando sobre o relacionamento que você tem com os seus filhos, o tempo que você tem para os seus filhos. De repente, a sua mente está viajando e pensando assim: puxa, a minha conta bancária está no cheque especial. Eu, em vez de ter sobra, eu vivo no vermelho. Como é que você vence isso? Última história. Antes de vir para o Brasil, eu falei com o pai do meu pastor lá nos Estados Unidos. E eu falei: você tem algum conselho para mim? E ele falou: sim, tenho. E o conselho, eu era, né, nos Estados Unidos, quando eu decidi vir como missionário para o Brasil, lá nos Estados Unidos não existe fundo de garantia, não existe seguro-desemprego, não existe essas coisas, né? Lá nos Estados Unidos, Philip, você quer realmente ir para o Brasil? Quero. Tem certeza? Sim. Então sexta-feira é seu último dia. Obrigado, Deus te abençoe. e aí ele falou comigo, ele falou assim: muitos missionários vivem errado. E eles falam assim: muitos missionários, todo mundo tem um barril. E Deus vai suprir tudo que você precisa porque Ele é bom. Mas algumas pessoas vivem o que eles precisam raspando o fundo do barril. Assim, vê se cata uma moedinha que caiu no sofá. E outras pessoas têm tudo que precisam também, mas o barril deles está transbordando. Eles vivem uma vida um pouco mais fácil porque eles conseguem puxar da parte de cima do barril. Eu creio que Deus quer elevar a nossa vida para que a gente tenha sobra, não para que a gente viva uma vida luxuosa, mas para que a gente possa ser agentes de milagre, agentes de haja luz na vida de outras pessoas. Vocês entenderam a minha mensagem? Vocês entenderam? Quantos de vocês querem liberar sobre a sua vida uma medida maior de margem? Quantos de vocês querem liberar sobre sua vida uma medida maior de abundância, uma medida maior de semente? Quantos de vocês querem isso para a sua vida? Deixa eu ver, ok. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quantos de vocês estão dispostos a frear e organizar e separar e ajuntar e organizar as suas vidas para que isso possa acontecer na sua vida? Quantos de vocês estão prontos? Última pergunta, porque todos vocês levantaram a mão, não tem espaço para isso. Então vamos limitar aqui um pouquinho. Quantos de vocês diriam, isso aqui é uma pergunta mais difícil. Quantos de vocês diriam: na minha vida tem áreas que não estão em completa ordem? Na minha vida tem áreas
que precisa de ordem. Talvez seja na minha família. Talvez seja na maneira que eu gasto tempo. Talvez seja no meu relacionamento com minha esposa. Talvez seja no meu relacionamento com os meus filhos. Talvez seja a maneira que eu pago os meus funcionários. Talvez seja na maneira que eu pago meus impostos. Talvez seja na maneira que eu lido com pessoas. Talvez seja eu não tenho mais margem na minha paixão, porque quando eu venho para a igreja eu gastei toda a minha paixão com futebol. Ou qual é o time daqui? Hein? Flamengo? Talvez gastei tudo com o Flamengo. Eu não tenho esse problema porque eu sou Botafogo. Então não, mas está numa fase boa. Essa é a década do Botafogo. A gente gasta a nossa paixão, e não sobra nada para Deus. A gente gasta. E quantos de vocês diriam, pastor, eu quero oração para uma área da minha vida que precisa ser colocada ordem na minha vida? Ok. Então vamos lá. Se você quer oração para uma área de ordem na sua vida, não sei qual área é, mas você quer oração para isso, vem aqui para frente, eu quero orar por vocês. Eu acho que nós vamos ter um momento, e o resto de vocês vamos ficar de pé. E se você quer oração, você levantou sua mão agora, ou mesmo se não levantou, mas sentiu que deveria ter levantado, pode vir aqui para frente, nós vamos orar. Pode vir. Sim, Senhor. Senhor, nós estamos tão agradecidos, Pai. Tão agradecidos por sua bondade, Senhor. E agradecidos por essa palavra, Senhor. Uma palavra que transforma a maneira que a gente entende coisas que são normais para os outros. Mas para os filhos de Deus, Senhor, o Senhor tem algo melhor. Senhor, eu peço, Senhor, por cada homem, cada mulher, cada empresa representada aqui, Senhor. Cada sonho de uma empresa que vai acontecer, vai ser criada, Senhor. Senhor, a sua unção, Senhor, de multiplicação, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor toque a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Libere, Senhor, o conceito de margem. Pai, eu peço, Senhor, por nossa disciplina. Peço, Senhor, que o Senhor nos discipline, Senhor, como homens e mulheres, empresários e empresárias, Senhor, de frear onde precisamos frear, para que a margem possa ser estabelecida, Senhor. Senhor, que o Senhor nos use, Senhor, poderosamente, Senhor, para ouvirmos a sua voz, Senhor. E eu peço, Senhor, na medida que ordem é estabelecida na nossa empresa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, Senhor, que na medida que ordem estabelecida, Pai, Senhor, eu te agradeço que o Senhor vai estar delegando proporções cada vez maiores da sua criatividade, da sua abundância, do seu derramar, Senhor, de margem sobre nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser bênção para outras pessoas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. E Senhor Jesus, eu recebo uma vida de ordem, eu recebo a sua unção de multiplicação, eu recebo a sua bênção de margem na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse livro aqui é um livro que fala sobre isso. O primeiro, assim, na minha vida, essas verdades fizeram uma diferença incrível. Eu fico assim pasmo
de ver o que Deus fez. Eu fico assim chocado de ver o que Deus fez. Eu fico assim, acordo de manhã e me dou um belisco para ver se eu estou vivendo de verdade ou estou sonhando, porque Deus tem me abençoado tão incrivelmente além do que eu imaginava. Eu nunca imaginava que as coisas iam estar tão bem, tão bem. Então, encorajo você a ler esse livro. Tem aqui ou tem na internet também. E eu espero que seja uma bênção. Puxa, obrigado. Foi maravilhoso estar aqui com vocês.